Foi a minha fé pequena, mas sincera, foi a minha fé que me levou. Bom dia, peregrinos! Que bom, estamos juntos neste sábado, já final de semana, pedindo a Deus que abençoe nosso dia, que abençoe nosso final de semana, abençoe cada um de nós. Hoje é dia 19 de setembro, dia de São Januário, pedindo sua intercessão. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom que você reza conosco diariamente os minutos de fé. Por isso, eu lhe convido a entender um pouquinho mais da história de São Januário. Nosso santo viveu no final do século III e se tornou bispo de Benevento, cidade que fica a mais ou menos uns 70 quilômetros de Nápoles. Foi um bispo zeloso, bondoso, santo, como aliás deveria ser todos nós cristãos. Contudo, por volta do ano 304, estourou a última e mais cruel perseguição contra a igreja, sendo Diocleciano o imperador, prendeu vários cristãos, entre eles São Januário, que acabou sendo degolado com alguns outros mártires. O santo protetor de Nápoles acabou se tornando mundialmente célebre por uma circunstância única e peculiar. O sangue de São Januário, conservado numa ampola na catedral, ele é exposto ao público no dia de sua festa e outras 2 vezes durante o ano. Então, o sangue se liquefaz e adquire de novo a aparência de recém-derramado. A liquefação do sangue de São Januário continua como um enigma para a ciência, mas não para a fé e a devoção dos napolitanos. Há séculos que este milagre se repete 2 ou 3 vezes por ano, nas circunstâncias mais diversificadas, e todo cientista tem acesso livre para fazer suas pesquisas e tirar suas dúvidas, mas só a fé consegue dar uma resposta. Pedindo a intercessão de São Januário, neste sábado, vamos juntos agora escutar a boa nova do Reino dos Céus. Por isso, convido você a pegar a sua Bíblia, ler juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. São Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Enquanto você pega a sua Bíblia, enquanto você abre no Evangelho de São Lucas, convido você a fazer um estudo bíblico comigo lá no Spotify. Este estudo bíblico acontece sempre às terças e quintas-feiras, onde o nosso podcast então ele é liberado. São 5 minutos em que nós conversamos um pouquinho sobre o estudo bíblico, tá bom? Não se esqueça, sempre às 7 horas da noite, terça e quinta-feira, está disponível episódios novos do podcast, mas se você quiser já fazer com os episódios anteriores, é só você ir então até o Spotify. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer.
E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peregrino, peregrina, preste atenção na nossa reflexão. Na linguagem bíblica, a palavra de Deus não é simplesmente comunicação de uma ideia. É muito mais do que isso. A palavra de Deus, ela é criadora. Diz, manda e acontece. É o próprio poder amoroso de Deus que nos quer transformar. Por isso confie, acredite no Senhor. A palavra, ela é semente, tem em si força própria e misteriosa. É fonte de vida nova, peregrinos. Livra-nos da ilusão e de todo o pecado quando nós escutamos esta palavra. Por isso, que nosso terreno seja um coração de terreno fértil, que produz frutos, que saiba realmente acolher esta semente da boa nova. A semente produz o que ela tem em seu interior. Assim deve ser também o cristão. Aceitar a palavra de Deus, aceitar esta semente em nosso coração, é aceitar que mesmo quando as coisas não dão muito certo, o Senhor sempre é conosco. Precisamos ficar firmes. Por isso, força, coragem. Deus te ama, peregrino, peregrina, e você sempre pode mais. Confie, acredite no Senhor. Assim como fez São Januário, assim como fez aqueles mártires que também foram mortos com ele. Perseverança, acredite, o Senhor sempre é conosco. Pedindo a intercessão de São Januário neste sábado, que desça sobre você, sobre sua família, para que você tenha um excelente dia, com muita alegria, vitalidade e disposição. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom sábado, Shalom!